Aí, Joinville, bom dia! Bom dia, Santa Catarina, 8 horas 6 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro de 2019. Vamos aos destaques desta edição do Jornal da Manhã, parte local. Quarta de muito futebol com Série A e VAR desacreditado. Obras do Rio Matias aparecem em relatório da Assembleia Legislativa como paralisadas. Reitor escolhido por Bolsonaro para a UFSC é também odiado pela esquerda, concede entrevista exclusiva à Jovem Pan. OAB de Santa Catarina lidera a campanha para modernizar limites para a publicidade dos advogados. Assalto a banco em Balneário Camboriú movimenta a polícia na perseguição à quadrilha. Casos de polícia. Mulher esconde drogas em partes íntimas para visita conjugal. E cães encontram maconha em Barra Velha. Estes e outros assuntos, a partir de agora, você vai ficar bem informado. São 8 horas 7 minutos, 8 e 7. Nós começamos com a previsão do tempo. Tempo bom! E olha o sol aí! Você já pode perceber nitidamente pelas nossas imagens da câmera colocada aqui no alto do edifício Turim, Rua 9 de Março. Você vê ali também Avenida JK, trânsito nessas áreas tranquilo, beleza, né? Você nota também que temos algumas nuvens, essas nuvens presentes agora de manhã. A tendência para a tarde é não termos nem essas nuvens aí. Pode até rolar hoje céu de brigadeiro. O que se sabe é que teremos nesta quarta-feira 0 milímetro de precipitação. E aí vem aquele problema, se é só tempo bom, teremos tardes cada vez mais parecidas com o verão e não com a primavera. São temperaturas relativamente elevadas e elas vão naquela patamar que a gente já vem anunciando, cada dia mais quente que o outro. Note que ontem tivemos 26, 27 graus aqui em Joinville com sensação de 30. Hoje teremos a temperatura batendo em 27, 28 graus com sensação acima de 30 que teremos. E assim sucessivamente. Chegaremos no final de semana com as temperaturas superiores a 30 graus aqui em Joinville. E em outras regiões do estado, 40, como é o caso do oeste de Santa Catarina e do sul de Santa Catarina, que baterão nos 40, olha só. Nós aqui não chega a tanto, mas passa dos 30. E o problema nessa história é que todos esses dias, 0 milímetro de precipitação. Aí acende aquela luz amarela com relação à umidade relativa do ar. É a estiagem, é a secura. Hoje não tanto, né? Ontem tivemos os 60%, ideal. E hoje não fossem essas nuvens que você vê aí, ó, teríamos também um dia mais seco ainda. Mas, de qualquer forma, hoje em torno de 55%, ainda dentro dos conformes, um pouquinho só abaixo do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Os ventos, agradáveis também, na casa dos 15 km por hora, vento na direção nordeste. Amanhã, na quinta-feira, teremos o calorzinho mais presente. Amanhã, 29 graus. Novamente, 0 milímetro de precipitação. E a previsão de 40% de umidade relativa do ar. Opa, começa a ficar tensa a questão da secura do ar. Então, já vai se acostumando hoje, amanhã com o calor da tarde principalmente. Se hidrate, se hidrate, se hidrate, para evitar problemas respiratórios, problemas de saúde. Amanhã os ventos mais fortes também, em torno de 20 km por hora, vento permanece amanhã na direção nordeste. Na sexta-feira, 30 graus, 30 com sensação de 35, mais secura no ar, esses dias todos aí, né? Aí, olha, hoje 55, amanhã 40, na sexta-feira 35, vai diminuindo na proporção inversa, né? A temperatura vai aumentando 1 grau por dia ou até mais de 1 grau por dia, ou por tarde, melhor falando. Enquanto a secura do ar, a umidade relativa vai diminuindo, o que é altamente prejudicial, né? Então a temperatura vai subindo dia a dia e a umidade relativa do ar caindo dia a dia. É a primavera com jeitão de verão na nossa região.
Nesse momento aqui no centro, os termômetros estão marcando 19 para os lados do 20, quase 20 graus aqui. E olha, o assunto hoje, pasme, o assunto hoje em Joinville, que lamentável, né? É lamentável isso, né? Já era assunto para ser encerrado, mas continua por uma questão de ego. Por uma questão de ego, a cidade cheia de problemas, a cidade horrível. A cidade está vergonhosa, parece abandonada, e os nossos nobres representantes ainda batendo na tecla da COSIP. Parece que hoje vai ser o dia D. Hoje é o dia D da história da COSIP na Câmara, uma vitória do povo, uma vitória da oposição, uma derrota para a Prefeitura de Joinville, uma derrota para a administração Udo Deller, uma derrota para os vereadores da base, mas eles ainda insistem em tentar colocar maquiagem nessa derrota. Nessa busca louca por fazer a população pagar mais imposto. Sim, porque parece ter sido claramente isso quando mudaram a COSIP da testada para o consumo. Como viram que não deu certo, foi flagrante o erro, agora estão retrocedendo. Tudo bem, errar é humano. Mas, para não dizer que simplesmente estão retrocedendo, eles querem dizer que a proposta é deles. Não, a proposta não é da administração Udo. A proposta não é da base de sustentação do governo, dos vereadores da base, dos vereadores da situação. Isso é um clamor popular. Isso bem capitaneado pelos vereadores da oposição. Pergunte aí para Tânia Larsson, pergunte para Maurício Peixe, pergunte para os vereadores que realmente estão defendendo essa situação. E não só eles, tem até vereador da base, como é o caso de Natanael Jordão. E aí, eles querem que retire o projeto que reinstitui a COSIP pela testada. Mas não é isso que ficou decidido. Mas eles querem apresentar um projeto deles. Um projeto do governo, que nem mandou ainda, a prefeitura nem mandou ainda. Nem para isso foram ágeis. Realmente é vergonhoso, né? Cidade aí querendo resolver os seus problemas e eles, por uma questão de ego, questão de isso, daquilo e tal, perdeu. A administração Udo perdeu a questão. Vergonhosamente. Queria faturar mais. Pro povo nada, né? Pro povo nada. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Vamos faturar mais porque pelo consumo a gente vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar mais din-din. Mas foi tanto a mais que aí deu na vista. E todo mundo se insurgiu com toda a justiça, ninguém aguenta mais pagar impostos, é como se fosse um novo imposto. Não é, né? É só um aumento, mas de qualquer forma, era mais imposto. E hoje, com as redes sociais, a população soube reivindicar. Com as redes sociais, com parte da imprensa e com a vizinhança de uma eleição. E agora vem aquela história, não. No final das contas, o que vai passar para todo mundo na época da campanha é que foi um projeto do executivo que chegou para nós e tal. Não é projeto do executivo. O executivo está indo atrás na marra, porque tem que ir. Que os vereadores vão votar pela COSIP, pela testada. Até quando a gente vai continuar cozinhando essa história? E os vereadores, vergonhosamente, aqueles que dão sustentação a essa prefeitura que está aí, querem insistir nessa teoria, né, brigando pelo ego. É Roque Matei. Não é Roque Matei. Não é Adilson Girardi. Os vereadores que dão sustentação à prefeitura, salvo Natanael Jordão, que tem acompanhado, né, a vontade popular. E é da base. Enfim, Joinville continua discutindo a COSIP, mesmo que a polêmica pela volta à COSIP original não seja mais o mote da discussão. Agora o mote é o ego da situação contra a oposição. Vergonhosamente, Joinville merecia mais, né? Uma discussão mais proveitosa, mais produtiva para a cidade. Enfim, aguardemos uma quarta-feira que pode ser finalmente o ponto final nessa história. São 8 horas 15 minutos, 8h15, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para falar do assalto ao banco lá em Balneário Camboriú. Tivemos uma noite, uma madrugada tensa e com novidades na questão, hein? Você vai saber também dos casos de polícia aqui na nossa região e a altura mínima para ser policial e para ser bombeiro mudou. A exigência mudou com derrubada de veto ao governador na Assembleia Legislativa.
Fique ligado que é só um instante, daqui a pouco também uma entrevista exclusiva com o reitor da UFSC escolhido por Bolsonaro para desespero da esquerda. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan News Joinville. São 8 horas 18 minutos, 8h18. Vamos ver o trânsito de Joinville, como está. Assunto para Fernando Gonçalves, bom dia. Bom dia, Zé Martins, bom dia para os ouvintes do Jornal da Manhã, uma excelente quarta-feira a todos. A Rua Iguaçu, desde as proximidades do Clube 25 de Agosto até a Rua Dona Francisca, com um fluxo lento. Já a Rua Arno Valdemar Deller até a Rua Marquês de Olinda, com fluxo intenso, trânsito lento. Assim como também a Rua Vereador Conrado de Mira, fluxo intenso, né, trânsito lento. Vale lembrar também que o motorista vai enfrentando dificuldades ao trafegar pela Rua Mondai e também a Rua Ervaldo Oeste. E olha, a OAB de Santa Catarina está liderando o movimento para modernizar os limites para a publicidade dos advogados. Como é que vai funcionar isso? Assunto para Arivan Prorenal. Bom dia. Bom dia, Osni, ouvintes do Jornal da Manhã. A OAB de Santa Catarina vem liderando no Conselho Federal proposta para modernizar os limites para a publicidade dos advogados. O primeiro debate sobre o delicado tema vai acontecer na próxima sexta-feira na audiência pública nacional com os presidentes e dirigentes de todas as secções estaduais da Ordem. O presidente da OAB de Santa Catarina, Rafael Horn, vai apresentar as primeiras sugestões e coordenar os parâmetros que devem ser observados na nova regulamentação. Entre as dúvidas está o uso das redes sociais para a propaganda profissional. O debate vai ser muito bom. Vai sim, né? Tem que modernizar. Com rede social aí tem que ter uma nova legislação. Estão certos aí os advogados da OAB de Santa Catarina. Tem que haver mudança nesses limites aí, né? São 8 horas 20 minutos, 8h20. E olha, aquele assalto a banco, né? Uma agência do Santander em Balneário Camboriú deu o que falar não só na elucidação do caso e tal, no atendimento imediato, mas depois, durante a noite e até durante a madrugada, com novidades até agora há pouco. Vamos saber das notícias sobre esse assalto com Fernando Gonçalves. Osni, os criminosos que invadiram uma agência do Banco Santander no final da tarde de ontem, na Avenida do Estado, em Balneário Camboriú, ainda estão foragidos. Apesar do cerco montado pela Polícia Militar, os assaltantes conseguiram escapar do local pelo telhado. Informações extraoficiais apontam que 3 homens entraram uniformizados na agência, também pelo telhado. A suspeita da polícia é de que eles estariam se passando por funcionários de uma empresa de manutenção. Durante a ação, os bandidos amarraram reféns, incluindo uma mulher grávida, e chegaram a agredir um homem, mas sem gravidade. Na fuga, eles não teriam conseguido, levar a quantia em dinheiro. Após entrarem na agência, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, liberaram os reféns. A Polícia Militar tenta localizar os assaltantes, Osni. E foi tanta movimentação ontem à tarde que à noite, nós temos um grande supermercado da rede MESC, próximo à agência Santander, do outro lado da rua, praticamente na frente, lá na Avenida do Estado, que era por volta das 8 da noite, entre 8 e 9 da noite, ou seja, o caso já tinha acontecido, mas a tensão foi tão grande, teve tanta movimentação na Avenida do Estado, em Balneário Camboriú, que aquele grande supermercado estava completamente às moscas. O comércio ali, proximidades, estava vazio. Todo mundo ficou longe daquela área. E a movimentação aconteceu à noite porque na agência Santander, depois que tudo aconteceu, já era por volta das 9h30 da noite ontem, uma fumaceira dentro da agência também. Mas o que está acontecendo? Tem mais alguma ação dentro da agência? E a última informação sobre esse caso agora há pouco dá conta de que um dos reféns, conforme o Fernando falou, um dos reféns no momento do assalto e tal, era, na verdade, um comparsa. Um dos reféns era funcionário do banco e era, segundo as últimas possibilidades, um dos componentes da quadrilha. Ou seja, teremos novidades provavelmente ao longo desta quarta-feira. São 8 horas e 23 minutos, a temperatura em Joinville chega agora na área central a 20 graus. E olha, as obras do Rio Matias estão aparecendo num relatório da Assembleia Legislativa como
obra paralisada. É, obra paralisada. Conta pra gente, Arivan. Exato, Osni. Em um relatório exibido nesta semana, na última segunda-feira, pela Assembleia Legislativa, sobre obras paralisadas ou atrasadas em Santa Catarina, com informações do Tribunal de Contas do Estado e da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, apareceu até a drenagem do Ribeirão Matias, ou Rio Matias, como queiram. O levantamento aponta a obra em ritmo lento, também aguardando a definição da empresa para supervisão. A concorrência para contratar empresa para supervisionar os trabalhos foi lançada em maio e ainda não foi concluída. A CEINFRA está fazendo a supervisão. A lista traz ainda, referente a Joinville, a construção paralisada de 3 centros de educação infantil, sendo que um deles, Osni, é necessária a construção de um muro de arrimo. Obra de contenção é citada. Entre os investimentos federais neste relatório estão o contorno ferroviário, que você é crítico e contra, e um prédio no aeroporto Lauro Carneiro de Loyola. Temos que... Tem um detalhe aí. Ali no relatório, obra paralisada ou atrasada. Nesse caso, não é ou, é e. Além de muito atrasada, 3 anos atrasada, tá paralisada ainda. Eita, essa não é a Joinville que queremos. São 8h24, vamos aos casos de polícia. Mulher esconde drogas em partes íntimas para visita conjugal. E cães encontram maconha em Barra Velha. Assuntos para Fernando Gonçalves. Osni, uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante na manhã de ontem por suspeita de tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Nova Brasília, na zona oeste aqui da cidade, onde a polícia encontrou drogas divididas em pequenas porções para facilitar a ocultação. De acordo com as investigações, ela é suspeita de embalar a droga, escondê-la em partes íntimas do corpo e, durante a visita conjugal, entregá-la ao companheiro que está no sistema prisional aqui de Joinville. Conforme a polícia, a investigação também levantou a suspeita de que o produto seria revendido pelo homem aos colegas de cela. Outro caso, a Polícia Civil, através da equipe da DIC, realizaram a prisão de um masculino acusado de praticar um assalto em uma empresa no Distrito Industrial de Pirabeiraba, aqui em Joinville. Conforme investigações e diligências da equipe, constatou-se que o acusado se dirigiu à empresa com um currículo e informou que estava à procura de emprego. Após ter acesso ao interior da empresa, portando uma arma de fogo, ele anunciou então um assalto, forçando os funcionários a abrir o cofre. O autor foi identificado com iniciais FLGC, de 20 anos. Diante dos fatos, em cumprimento do mandado de prisão, ele foi conduzido à delegacia de polícia. Ainda em Joinville, um homem suspeito de roubar uma carga de salmão avaliada em R$600 mil foi preso na manhã de ontem. A operação da Delegacia de Repreensão Furtos e Roubos de Cargas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, também aconteceu em Tijucas, na Grande Florianópolis. De acordo com o delegado Osnei Valdir de Oliveira, responsável pelo inquérito policial, os assaltantes tiveram um mandado de prisão preventiva decretada pela Justiça. Na operação, foram apreendidos equipamentos relacionados ao roubo, munições e um aparelho utilizado para bloquear o sinal de rastreadores. Tá aí, portanto, um homem suspeito de roubar uma carga de salmão avaliada em R$600 mil ontem aqui em Joinville. Foi preso. Quantos quilos tinha na carga? Tem informação ou não? Não, a informação, só o valor. Cerca de R$600 mil. Dá-lhe salmão, hein? Que coisa, né? Dá-lhe salmão. E para finalizar, Osni, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, com o apoio do Canil da Polícia Militar, apreendeu cerca de 93 quilos de maconha. Isso aconteceu na manhã de ontem na BR-101 em Barra Velha. Durante uma fiscalização de rotina, os agentes então da polícia desconfiaram de uma picape Fiat Strada com placas de Paraná. Segundo os policiais, o motorista não soube explicar, Osni, nem o destino e nem o motivo da sua viagem. Aí complicou o meio de campo, né? Em razão do nervosismo dele e também das respostas contraditórias, os policiais então pediram apoio ao Canil da Polícia Militar. Na tampa do compartimento de carga e também nas laterais do veículo foram encontrados tabletes de maconha. O motorista de 39 anos disse que não sabia
que havia drogas no veículo. Então ele foi preso e encaminhado em flagrante para a Delegacia de Polícia Civil de Barra Velha, Osni. Os cães fazendo um bom trabalho aí, né? Resta a dúvida sobre a carga de salmão, né? Se fosse sardinha, será que teria esse roubo? Não, né? Aí não, né? Aí deixa pra lá. Aí não vale a pena. E olha, a Celesc extingue serviço de religação de urgência. Como é que é isso, Orivan? Exato, Osni. A Celesc informa que a partir do próximo dia 25 de outubro será extinto o serviço de religação de urgência. A partir dessa data, a empresa passará a cumprir para o serviço de religação estritamente as regras estabelecidas pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, através da Resolução Normativa 414/2010, que estipulam o prazo de até 24 horas para a religação em área urbana e de até 48 horas para a área rural após o pagamento da fatura e da taxa de religação. Atualmente, o prazo deliberado pela empresa para a religação de urgência é de até 4 horas em perímetro urbano e em até 8 horas na área rural. Segundo Vânio Moritz Luz, assistente da diretoria comercial, a opção está se tornando inviável devido à frequência cada vez maior do número de solicitações pelo serviço e à dificuldade de disponibilidade de equipes em tempo tão reduzido. Para evitar o corte de energia elétrica, segundo ele, o consumidor deve estar atento ao prazo de vencimento quando receber a fatura, e especialmente aos reavisos emitidos na própria fatura, alertando atrasos de pagamento. Osni, para encerrar, o ditado, a corda arrebenta sempre pro lado mais fraco, nessa aí, valeu. Eu acho absurdo porque, geralmente, quando se extingue um serviço é porque ele não tem procura, né? Não estava sendo muito procurado e tal, né? Se usa esse argumento. Nesse caso, não. É que ele está sendo muito procurado, aí não dá conta, o pessoal disponível e tal. Meu Deus do céu. Na verdade, é uma forma dupla de economizar, né? A Celesc cancela um serviço, né? E diz que, olha, é só pagar em dia, que não vão cortar a conta de energia. E aí não vai precisar fazer o religamento, muito menos o religamento de urgência. Só pagar em dia, presta atenção nos prazos. Bom, né? Enquanto isso, os nobres representantes do povo, né? E aí se lembra da Assembleia Legislativa, os nossos deputados estaduais, até aqui nessa questão, estão calados. Como assim? A Celesc cancela um serviço de atendimento à população de urgência e manda a população seguir os prazos e pagar o boleto, e os deputados calados, quer dizer, simplesmente se cancela o serviço. A Celesc, repito, está extinguindo o serviço de religação de urgência. E um silêncio vem pelos lados da Assembleia Legislativa, que é quem compete, né, chamar a Celesc e exigir a manutenção do serviço. Ah, porque tem chamado demais? Então amplia o serviço e não extingue. Resolve o problema assim, extingue. Bom, né? Vamos extinguir porque não estamos dando conta. O povo que paga em dia. Isso que falou a Celesc, com outras palavras mais bonitas. Mas ela falou assim, olha, vamos extinguir aqui porque tem chamado demais de religação, vocês vão pagar a conta em dia que não vai ter problema de religação. Nobres deputados, né? Com vocês a palavra, com a Assembleia Legislativa, nesse caso. São 8h32, faltando 28 para as 9. Olha, qual é a sua altura? Você é alto? Ah, então você é competente. Ah, não, você é baixinho? Acho que você é incompetente. Será que é assim que se vê a competência da pessoa? Estou perguntando isso porque a questão da altura foi motivo de queda de uma proposição do governador Carlos Moisés, que é bombeiro, né? Os deputados, né, derrubaram o veto do governador nessa questão da altura mínima para ser policial, da altura mínima para ser bombeiro. Explica pra gente, Fernando Gonçalves.
Os deputados estaduais aqui de Santa Catarina derrubaram na tarde de ontem o veto do governador Carlos Moisés da Silva do projeto de lei complementar que altera a altura mínima para ingresso na Polícia Militar e também no Corpo de Bombeiros. Com isso, a proposta então foi promulgada pela Assembleia Legislativa, a LESC. O texto do deputado Márcio Machado, do PL, diminuiu então em 5 centímetros a estatura para os interessados nos concursos dessas duas corporações. Com isso, então fica definido o feminino 1,55 m e o masculino 1,60 m de altura. Na justificativa do projeto, Osnil Machado interpreta que não há nenhuma comprovação científica de que pessoas com estaturas menores são fisicamente menos capazes. Ele propôs, então, que fosse seguido o padrão usado no Exército Brasileiro, ou seja, para homens, 1,60 m, para mulheres, 1,55 m de altura. Mas aí também vem aquela questão, né? E por quê? Vai seguir o que tem pelo menos um parâmetro, né? Que é o que vale para o Exército. Mas e daí? Será que não é um tema para ser mais amplamente discutido? Talvez tenha questões técnicas, né? Que a gente não saiba, a gente é leigo no assunto, vai saber, né? Então, talvez, né, seja um momento para discutir mais e melhor esse assunto. Por que o governador mudou? Ele que é bombeiro, ele também não tem alguma alegação técnica e tal? Que também nada comprova de que essa altura designada seja a mais correta. E por que não deixar livre? Né? Mas não pode por causa disso, não pode por causa daquilo. Se tiver abaixo disso, então não pode. Mas por que não pode? Acho que é um tema bom para ser melhor avaliado também pela Assembleia Legislativa. Para isso, a gente paga mensalmente, e não é pouco, é uma fortuna, para os assessores, que deverão ser assessores técnicos, para cada um dos deputados. Está cheio de assessor para isso, para aquilo. Então, que se coloque nas mãos dos assessores estudos para avaliar isso, para aumentarmos o nível de discussão sobre um assunto interessante, que vai interessar muita gente também. A altura mínima para ser policial, para ser bombeiro, para ele, para ela. Enfim, tá aí a pauta para a Assembleia Legislativa também. São 8h35, soltando 25 para as 9. Temperatura 20 graus em Joinville. Nós vamos a um rápido intervalo e depois vamos falar da super quarta-feira. Tem muito futebol, tem rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E olha, tem uma entrevista exclusiva com o reitor da UFSC, aquele que foi escolhido por Bolsonaro, para desespero da esquerda. Fique ligado que é só um instante. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan. São 8h38, soltando 22 para as 9. É hora dela. É hora de chamarmos Marcinha Neto pro mundo da moda. Um ótimo dia para você ligado na Jovem Pan Joinville. A primavera é aquela estação em que o calor já está rondando pelos ares e a necessidade de apostar em roupas bem fresquinhas, coloridas e práticas já está instalada na cabeça de nossas deusas fashionistas, né? Então, para te ajudar a passar por essa estação e chegar no tão esperado verão com um armário enxuto, infalível e estiloso, eu vim te contar quais são as peças indispensáveis e provavelmente vão virar o seu uniforme nesse período. As tendências atuais indicam que o comprimento dos shorts aumentou e a cintura subiu. Assim, as bermudas de alfaiataria são perfeitas e se tornaram um hit da estação. Miranda Presley, que me perdoe, mas não existe nada mais perfeito do que vestidos florais para a primavera. A diferença é que agora eles acompanham mangas bufantes e comprimento midi. E a era da calça skinny está cada vez mais se aproximando do fim, dando espaço a modelos mais democráticos e confortáveis. A calça reta, por exemplo, ganhou o posto deste cenário por ser estilosa e prática, então use e abuse. E o linho é o tecido ideal para altas temperaturas por ser de fibra natural, ele permite que o corpo respire e não sue. Além desses benefícios indispensáveis, ele é extremamente chique e descolado. E as blusas ombro a ombro, além de serem perfeitas para as estações mais quentes do ano, valorizam a parte superior do corpo por deixarem o colo à mostra. E nada melhor e fresquinho do que uma saia longa, ampla, se for estampada, então melhor ainda. Seja criativa e não perca as dicas de moda comigo, Marcinha Neto. Até mais. Tchau, tchau!
Tá certo, Marcinha Neto! É isso, as dicas de moda de segunda a quinta. Na sexta-feira a gente chama a Marcinha, mas não é para falar de moda, é para falar da agenda para o final de semana. São 8 horas e 40 minutos, soltando 20 para as 9. Temperatura vai subindo de manhã ainda. À tarde vai subir mais ainda. Teremos por volta das 2 horas da tarde a temperatura mais alta do dia, que pode chegar aos 28 graus hoje. E assim sucessivamente no decorrer da semana, cada dia mais quente que o outro. Olha, temos uma entrevista exclusiva com o reitor, escolhido por Bolsonaro para comandar a UFSC. Aquela história, né? Ele não foi o primeiro da lista tríplice, né? Não é, eu falei UFSC, não é a UFSC, perdão. Mas é a Universidade Federal, por isso que o Bolsonaro escolheu, tinha a lista tríplice, e aí ele não foi o primeiro da lista tríplice. Mas o Bolsonaro escolheu contra aquela história do aparelhamento e tal. Pronto, isso bastou para a esquerda se insurgir contra esse nome escolhido. Ananias Cipriano conversou com exclusividade com o reitor, com esse reitor escolhido. É o que nós vamos ver agora aqui no Jornal da Manhã. Muito bem, nós estamos aqui com o reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Marcelo Rechtenwald, que gentilmente nos atende aqui na Jovem Pan para a gente falar um pouquinho sobre essa situação envolvendo a sua escolha como reitor na universidade e que tem dado muita polêmica, o pessoal aí não tem gostado dessa escolha. Bom dia, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan, reitor. E já começo falando sobre a situação envolvendo uma matéria publicada pela Folha ainda nesta segunda-feira melhor, que diz que Bolsonaro não respeitou o nome mais votado da lista tríplice em pelo menos 6 das 12 nomeações, e o seu nome seria um desses. Como é que é lidar com essa situação toda, principalmente professores e alunos que fizeram manifestações contra o seu nome? Por outro lado, a gente percebe também que essa não é uma máxima, né? Porque muita gente vem concordando com a sua escolha. Exato, bom dia. É uma honra estar conversando com você, com todos os ouvintes da rádio, e agradecido pela oportunidade de trazer o esclarecimento que a gente precisa trazer ao público. Porque em tantos momentos a gente percebe movimentações dentro da universidade e que são relatadas de determinada maneira para o público, mas que não correspondem de fato àquilo que acontece na universidade. Realmente nós participamos de uma consulta prévia na universidade, na disputa para a reitoria, e essa disputa nos colocou entre os 3 melhor colocados. As candidaturas que tiveram a oportunidade de compor a lista tríplice. E compete ao presidente da República a escolha de um desses nomes, respeitando integralmente os aspectos de legalidade, e a escolha que o presidente fez foi pelo meu nome. Então, estamos muito tranquilos, nos sentimos com a legitimidade necessária para a gestão e estamos trabalhando, procurando fazer o melhor para que a eficiência pública seja alcançada em nossa universidade. Até porque se existe uma lista tríplice, é porque existe 3 opções de escolha que se entrega ao presidente. Mas o que se percebe no final da história é que o presidente ele prometeu bater de frente com essa questão de questões ideológicas, essa doutrinação ideológica e tal, e quem foge um pouquinho desse eixo, o pessoal não quer, principalmente, podemos falar assim, a esquerda não quer esses nomes. A gente viu em outros lugares do país e a gente vê nessa universidade. Você sente que é isso? Existe alguma coisa além disso? Qual é o seu sentimento em relação a essa questão toda? Eu acho que a leitura que você faz é correta. Não se trata de uma movimentação contra o Marcelo como reitor nessa universidade. Existe uma ação articulada em todas as universidades do país, considerando também frentes de esquerda que encontraram na narrativa de defesa da democracia a sua possibilidade de continuidade de fazer os seus barulhos. E eles têm feito, essa balbúrdia é típica, acontece na universidade, nós temos enfrentado isso com muita naturalidade, estamos fazendo o trabalho a partir dos nossos regimentos, assumindo as nossas responsabilidades e, ao mesmo tempo, enfrentando as resistências nos lugares
em que a militância de esquerda está mais consolidada, inclusive dentro do Conselho Universitário, que são os órgãos colegiados maiores que as universidades congregam. Existe essa afinidade ideológica, então, com o presidente, obviamente, por isso ele teria escolhido. O que nesse momento, Bolsonaro e você como reitor, o que pode ser explícito de afinidade, que pode ter desagradado esse grupo, esses ativistas, e que você vai desempenhar ao longo da sua atuação como reitor da universidade? É importante só esclarecer que a nossa candidatura, Marcelo e Gismael, se colocou como uma proposta apartidária. E essa é a defesa que a gente faz. Quem ligou o nosso nome ao governo Bolsonaro foram os candidatos de esquerda que disputaram com a gente. É evidente que tem muitas coisas que nós defendemos que coincidem com a plataforma do governo. Nós não queremos que as instituições públicas sejam aparelhadas para doutrinação ideológica. Nós não queremos que se invista o imposto suado, inclusive, do pagador do imposto, para a formação de militância. Nós entendemos que a universidade precisa formar pessoas profissionais que possam depois responder para todo esse investimento público que é feito, de forma a agregar valor na comunidade onde as pessoas vêm. E essa defesa a gente faz. Então, quando a gente combate esse aparelhamento todo, é natural que eles nos liguem ao governo Bolsonaro. Olha só, eu votei em Bolsonaro, meu vice também possivelmente tenha votado, mas a defesa que a gente está fazendo agora é que não importa em qual candidato à presidência um determinado candidato a reitor tenha votado. O que ele não pode, de fato, é fazer uma gestão que priorize apenas um segmento ideológico. E as universidades são os espaços das esquerdas, espaços dominados pelas esquerdas. Nós queremos que eles tenham oportunidade de fazer suas pesquisas, tanto quanto outros também devem ter. O que não pode acontecer uma reserva de mercado para a ideologia marxista. Querem fazer pesquisas nessa área? Que façam. Mas nós queremos avançar em direção ao segmento produtivo da sociedade e as pessoas de bem, de modo geral, querem financiar aquilo que possa agregar valor, de fato, para a comunidade. Fazendo um paralelo a essa discussão toda, o Conselho fez uma votação para destituí-lo, ou seja, não queriam que você assumisse, aceitaram agora então que você assumiu, ou seja, diziam que você não era legítimo, era um interventor, mas se eles aceitaram que você é reitor e agora pede a sua saída, é porque aceitaram e é legítima a sua posse como reitor. Mas estão pedindo a sua saída e já há informações que você não reconhece esse pedido feito pelo Conselho, pelo básico, pelo trâmite dos números, dos votos, enfim. Como é que está funcionando esse negócio aí que também está dando muito burburinho em relação a isso? Realmente não reconheço porque não há possibilidade legal de reconhecer. Esse movimento que o Conselho está fazendo não é do Conselho, é de um grupo de militantes que tem claramente seu perfil ideológico, que querem implantar, impor a sua visão dentro da universidade. Essa universidade que historicamente foi reconhecida como um reduto das esquerdas. Na narrativa, nos anais da história dessa universidade, se diz, não, essa é a universidade dos trabalhadores para os filhos dos trabalhadores. O que não corresponde com a verdade. Essa universidade é da sociedade. E o que eu entendo? Eles querem fazer um pedido de destituição, enfim, há a previsão regimental para fazer, mas precisa cumprir alguns critérios, alguns requisitos que não foram cumpridos. Foi uma votação apertada, foi uma votação que, para a maioria absoluta de 2/3, eles precisariam de 36 votos, e obtiveram 35 votos. E agora estão com uma narrativa que contradiz o próprio regimento interno para dizer, não, nós obtivemos os 2/3 dos votos válidos. Mas 2/3, como regra parlamentar, equivale sempre às cadeiras. Todas as cadeiras, sejam elas ocupadas ou não. E mesmo que a gente desconsidere uma cadeira que atualmente não está sendo ocupada, ainda assim não atingiram os 2/3 que precisavam. Então, o que vai acontecer? Eles vão continuar com essa ladainha, com essa balbúrdia, com esse mimimi,
porque perderam a oportunidade que eles imaginavam que seria deles. Agora, o choro é livre. Deixa chorar, deixa espernear, deixa fazer o que quiser, enquanto isso a gente faz gestão. Muito bem. Para finalizar, a última pergunta que lhe faço é: como reitor dessa universidade e o seu legado ao longo desse período, e principalmente no momento que a sociedade pede esse fim de ativismo político numa universidade, ativismo ideológico, melhor, qual é o seu legado, o que você diz, olha, é isso que eu quero fazer nesse período em que eu estiver? Primeiro é o respeito ao pagador de imposto. Porque quando as instituições públicas, de modo geral, elas precisam estar integradas com a comunidade. E universidades costumam ser redutos fechados, espaços, feudos de determinados grupos. Nós queremos uma integração efetiva com a comunidade e que isso possa colaborar com os projetos de ensino, pesquisa e extensão relevantes para a comunidade, e de todos os escopos ideológicos, que valorizem o conhecimento, a ciência, que respondam adequadamente àquilo que a comunidade espera. Nós queremos valorizar as pessoas, o trabalho, que, aliás, nesse grupo de marxismo cultural aí, muito trabalhadores, existem muitos críticos sociais. O marxismo conseguiu produzir milhões e milhões de críticos e não consegue produzir trabalhadores. E nós queremos que essas coisas sejam invertidas. E, de todo modo, entendemos que a universidade pública, democrática, laica, apartidária e de qualidade precisa ser preservada. São defesas que nós fazemos. Todos os fluxos, processos precisam ser otimizados. As carreiras precisam ser valorizadas naquilo que, de fato, as pessoas precisam fazer. E, além disso, queremos fazer uma avaliação de todos os procedimentos e, se houver algum tipo de irregularidade, essa caixa preta vai ter que ser aberta. Nós precisamos dar transparência, porque temos indícios muito fortes de que a universidade seja utilizada como uma forma de pagamento de movimentos sociais de companheiros que nós não queremos fazer. Não é justo com a sociedade brasileira que a universidade pública brasileira seja utilizada para instrumentalizar movimentos sociais naquelas suas pautas que são nefastas. Embora todas as suas articulações no âmbito político possam e devam ser reconhecidas, mas não devem ser financiadas com recurso público. Muito bem, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Uma excelente quarta-feira para você. Oportunidade, um bom abraço, um abraço a todos. Aí. Simples, né? Se tem lista tríplice. Por que tem lista tríplice? Se é para atender só o primeiro colocado, não precisava lista tríplice. Se tem lista tríplice, é para dar a oportunidade do presidente escolher entre os três. Simples assim. Mas a esquerda não ganhou a eleição. Tem que avisar. Ô, esquerda, vocês perderam a eleição. E querem continuar com as instituições aparelhadas. Vocês podem até dizer, e eu até vou concordar, porque o reitor falou que é apartidário. Não, ele não é apartidário e tal, ele é da direita, ele é do... Até vou concordar. Ele vai dizer que é, como falou na entrevista, que é apartidário. Talvez não seja. Não, é o modus operandi. E na substituição de Bolsonaro, virar alguém de esquerda, de repente, volta-se a ter... Isso faz parte da democracia. Idas e vindas. Faz parte. E aí o que quer a esquerda? Quer que não mude? Não, lá quer impor alguém da esquerda. Perderam, bebê. Perderam a eleição. Aí não querem se manter, não, mas aqui continua nosso. Não é para continuar. O presidente escolheu alguém dele. Isso é democracia. E eles continuam, lutando para se manter no poder. Pelo menos uma nesguinha do poder continua. Não vai continuar. Lutem para retomar o poder central. Isso faz parte. São 8h54, faltando 6:09. Gabriela Bento, rodada do Brasileirão. Hoje tem muito futebol, aquela história, né? Quarta rima com futebol. Hoje é o dia. Bom dia.
Bom dia, Osni, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. É isso mesmo, quarta-feira de muito futebol essa semana. Hoje, o Joinville joga a segunda partida do retorno da Copa Santa Catarina. O tricolor vai para a ressacada enfrentar o atual vice-líder da competição, o Avaí, às 8h10 da noite. O Jack busca sua terceira vitória consecutiva na Copinha, além de chegar aos 14 pontos na tabela, ficando apenas com 4 pontos de diferença para o líder Marcílio Dias. E a rodada do meio da semana volta na Série A do Brasileirão. Jogam hoje CSA e Internacional, Botafogo e Goiás, às 7h15 da noite. Fortaleza e Chapecoense, às 8h30 da noite. Bahia e São Paulo, Grêmio e Ceará, às 9 horas da noite. E Cruzeiro e Fluminense, Santos e Palmeiras, um clássico, às 9h30 da noite. Amanhã completam a rodada Corinthians e Atlético Paranaense, Avaí e Vasco às 7h15 da noite. E o líder Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro em crise às 8 horas da noite. Falando agora de seleção brasileira, o Brasil fará mais um amistoso pela data FIFA. Que são datas reservadas às seleções, onde os clubes são obrigados a cederem os seus jogadores. A partida está marcada para amanhã, em Singapura, às 9 horas da manhã, contra o Senegal, seleção do jogador Mané, lá do Liverpool, que o Messi votou sendo o melhor jogador do mundo nessa FIFA 2018-2019. No último treino, o técnico Tite armou a equipe titular da seguinte forma: Ederson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro na defesa, Casemiro, Arthur e Coutinho no meio, e Gabriel Jesus, Neymar e Roberto Firmino completam no ataque. Já Everton Cebolinha, aquele que jogou muito bem na Copa América, ficaria no banco desta vez como uma opção para o técnico Tite. E isso se essa escalação se manter desta forma. E os resultados dos jogos da Série B do Brasileiro: Botafogo de São Paulo e Figueirense empataram sem gols. O Figueira chegou a perder um pênalti no final do jogo e aí virou alvo de muitas críticas. Coritiba 1, Guarani 0, Operário 0, Paraná 1, Atlético Goianiense e Cuiabá empataram em 1-1. Criciúma chegou a abrir o placar contra o Brasil de Pelotas, mas levou a virada e no final conseguiu o empate em 2-2. Vitória 3, Oeste 1, Ponte Preta 3 e Londrina 1 e América Mineiro 2, Bragantino 0, tropeço do líder, mas que continua com 8 pontos de diferença para o vice-líder Atlético Goianiense. Certo. E o Atlético Goianiense que também tropeçou, né? Empatou só. Podia ter ganho, já se aproximaria mais do líder Bragantino. Como também tropeçou, ficou no empate também, né? Não aproveitou a oportunidade, mas também continua na segunda posição. Para terminar, uma última informação. Olha, a Infraero licitou um hangar no aeroporto de Joinville, hein? A Infraero publicou edital de licitação para a concessão de um hangar no aeroporto de Joinville, né, o aeroporto Lauro Carneiro de Loyola. O espaço é destinado à atividade de hangaragem e ou manutenção de aeronaves próprias ou aeronaves de terceiros. Operação de táxi aéreo também pode ser, com possibilidade de comercialização de aeronaves. São as modificações que vão aos poucos acontecendo no nosso aeroporto, principalmente a partir de setembro, outubro do ano que vem, quando teremos então a licitação, né, para mudança no gerenciamento do aeroporto de Joinville, como aconteceu com Florianópolis e como vai acontecer também com o aeroporto de Navegantes. Nós estamos indo embora, quando são 8 horas e 59 minutos, faltando 1 minuto para as 9, temperatura 21 graus em elevação, indo para os lados do 22 graus. Até amanhã, às 8, com mais uma edição do Jornal da Manhã, parte local. Bom dia. Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Jovem Pan News Joinville. 1250 kHz.